Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para falar de um tipo de movimento específico, dando sequência ao nosso estudo do movimento, que a gente chama de cinemática. Tá? Antes da gente entrar nos detalhes desse tipo de movimento específico, que é o movimento circular, é interessante a gente lembrar e repensar como que a gente descreve pontos no plano. Afinal de contas, é uma sequência temporal de pontos no plano que a gente usa para descrever a trajetória de qualquer movimento, certo? Vamos focar aqui primeiro nessa parte à esquerda, que mostra como que a gente descreve um ponto no plano com as coordenadas cartesianas que a gente viu. Tá? Vamos pensar assim, digamos que eu quero especificar esse ponto aqui. Aqui corresponde, a gente escrever ele com coordenadas cartesianas, corresponde ao seguinte, eu saio da origem, e quanto que eu ando aqui paralelamente ao eixo x é a coordenada x desse ponto. E quanto que eu ando a partir dali, paralelamente ao eixo y, até chegar nesse ponto, é a coordenada y. No caso aqui, a gente tem a coordenada y é igual a 4. 4 o quê? Unidade de comprimento. Não faço questão de especificar, tá? Mas é importante que vocês lembrem que tem unidade. Beleza, especificamos esse ponto no plano a partir das coordenadas x e y. A que distância esse ponto está do plano? Ora, sai desse ponto, agora que a gente soube como chegar nele, e vem para a origem. Que distância é essa? Ora, aqui a gente tem um triângulo 3, 4, 5, famoso, né, um triângulo retângulo. A gente sabe que a hipotenusa é 5, unidade de comprimento, certo? Bom, a gente especificar só essa distância, especifica o ponto. Vamos para a figura da direita aqui, pensar o seguinte. Ora, saio da origem e ando 5 unidades. Eu especifiquei um ponto? Só falando isso? Não, eu especifiquei, na realidade, uma infinidade de pontos que estão numa circunferência de raio 5. Certo? Para especificar um ponto, eu tenho que falar em que direção que eu tenho que andar essas 5 unidades de comprimento. No caso, para chegar naquele ponto, eu ando aqui 5 unidades de comprimento na direção que faz esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, que é ali 53 graus. Tá legal? Então, a gente tem aqui, andando uma distância de 5 unidades de comprimento a partir de origem, fazendo um ângulo de 53 graus horizontal, a gente tem especificado, então, esse ponto. Tá? E aqui eu já chamei de R, essa coordenada aqui, que é a distância da origem, que está o ponto, justamente vindo dessa ideia de que, especificando só essa coordenada, a gente tem uma circunferência. Tá? E esse par de coordenadas aqui, R e θ, é o que a gente chama de coordenadas polares, ao passo em que o par de coordenadas x e y é que a gente chama de coordenadas cartesianas. E por que, afinal de contas, que eu estou falando dessas duas formas de especificar um ponto? Ora, a gente tem, imagina um movimento circular, certo? A gente tem, imagina esse carrinho, certo? Imagina a gente descrever ele com as coordenadas x e y. As duas estão mudando o tempo inteiro, certo? Tá legal? Bom, como que a gente consegue descrever x e y em termos de rθ ou rθ em termos de x e y? Tá? Vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem... Opa, imagina em geral, certo? Ora, o R é a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Cujos catetos são x e y. Então, R nada mais é do que um Pitágorazinhas básico aqui, certo? E o θ? Ora, o θ é um ângulo cujas funções trigonométricas a gente obtém a partir desse triângulo, certo? Se a gente quiser escrever só em termos de x e y, a gente precisa escrever em termos dos catetos. Ora, a tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o θ é o ângulo cuja tangente é y sobre x. Beleza? Essa função A por tangente, vocês podem ler como ângulo cuja tangente é igual a o argumento da função. E se a gente quiser escrever as coordenadas cartesianas em termos das polares, ora, aqui a gente tem o ângulo θ aqui, certo? O x é o cateto adjacente, então a hipotenusa vezes cosseno de θ, e o y é o cateto oposto, portanto, sendo igual a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Beleza? Então a gente tem aqui não só a linguagem, uma língua para a gente falar, especificar pontos do plano, mas também a gente tem a tradução de uma para outra.
tá? Bom, voltando aqui ao movimento circular, a gente tem, então, se a gente escrever com as coordenadas cartesianas, a gente tem tanto x quanto y funções do tempo, certo? Ora, e se a gente quiser usar as coordenadas polares, como que fica? O r, que é uma das coordenadas, é constante, ao passo que só o θ varia no tempo. Então, qual desses conjuntos de coordenadas parece mais conveniente para vocês, para descrever o movimento circular? Ora, as coordenadas polares parecem que vão dar algo bem mais simples, certo? É isso que a gente vai fazer. A gente pode usar x e y, mas r e θ vão ser mais convenientes, porque vai ser mais simples, tá? Então, resumindo aqui, a gente tem a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, tá? Dicionário para a gente traduzir de uma para outra. E isso vale não só para pontos no plano, mas também para vetores no plano, certo? Imagina que a gente tem um vetor aqui, tá? Que eu vou chamar de A, e aqui seria componente AX e componente AY, certo? Daí a gente tem a mesma coisa, componente AX, componente AY aqui, certo? Se a gente quiser ser mais específico, vamos escrever assim. O vetor A vai ser componente em x vezes o versor i, mais componente em y vezes o versor j, certo? Bom, como é que a gente escreveria esse vetor em coordenadas polares? Na verdade, a gente precisa, para falar de vetor, não especificar coordenadas, mas especificar os versores, certo? Como é que fica aqui esse mesmo vetor sendo especificado nessa mesma lógica? Seria a gente pegar e descrever o vetor em termos do módulo dele e em termos desse ângulo que ele faz, digamos, eu vou chamar de θ A, que é o ângulo que determina a direção e o sentido do vetor A. Beleza? Bom, até aí tudo bem, certo? Parece tudo certo. Ainda assim, a gente tem a seguinte pergunta. Se para as coordenadas x e y a gente tem os versores i e j, certo? Que a gente poderia chamar de versor x chapéu e versor y chapéu, será que a gente tem um versor r e um versor θ? A resposta é sim. Mas como que a gente define eles? A gente precisa lembrar como que a gente define os versores cartesianos. A gente define os versores cartesianos como sendo os vetores de tamanho 1, ou seja, vetores unitários, que apontam no sentido positivo de cada coordenada, certo? Então, ó, aqui a gente tem uma grade retangular que indica valores constantes de x. Valores constantes de x são como? São essas retas verticais. Isso daqui são valores constantes de x. Valores constantes de y são essas retas horizontais. Beleza? Bom, vamos pegar esse ponto aqui, certo? Como são os versores cartesianos a partir desse ponto? Ora, de um ponto para outro, de uma reta de x constante para outra, a gente tem o quê? Esse vetor aqui. E de um valor de y constante para outro, acima dele a gente tem esse outro vetor aqui. Se a gente escolher outro ponto, vou pegar esse daqui. Sentido x positivo, sentido y positivo. Outro ponto, sentido x positivo, sentido y positivo. Os versores i e j são os mesmos, independente de onde a gente coloca eles. Tudo bem? Isso, para vocês verem que não é trivial, vamos aqui para essa figurinha azul pensar o seguinte. Primeiro, aqui correspondem valores de r e de θ constantes. Bom, valor de r constante é uma circunferência, certo? E valor de θ constante é uma reta com uma inclinação específica, certo? A gente tem aqui as linhas, que agora não necessariamente são retas, que
determinam os valores constantes de r e de θ, certo? Bom, como são os versores, então? Ora, o versor r tem que ser aquele cara que aponta no sentido de raio crescente. Então, a partir desse ponto, para onde que ele tem que estar apontando? Tem que estar apontando para o sentido de aumentar o raio, que é isso aqui. Temos aqui o versor r. Se a gente pegar outro valor de raio aqui, a gente tem, de novo, sentido de r crescente, a gente tem o versor r. Agora, quem é o versor θ? O versor θ vai estar no sentido de aumentar o ângulo e no sentido de girando para um r fixo. Então, é no sentido de começar a fazer esse giro. A partir desse ponto, só que ele é um vetor, certo? Então, ele vai ser retinho, assim. Esse é o versor θ. E aqui também ele vai ser nessa direção tangente à trajetória, sim, mais ou menos. Tá? Se eu especificar outro ponto, eu quero pegar esse ponto aqui. Para onde está o versor R? Ele é o versor que vai apontar para o sentido de R crescente. Tudo bem? Vai apontar assim. E o θ vai apontar para o sentido de θ crescente, que é o sentido aqui anti-horário. Aqui a gente tem o versor R, aqui a gente tem o versor θ. Eles são os mesmos independente do ponto? Não. Se a gente mudar só o raio, eles são os mesmos. Agora, se a gente mudar o ângulo, eles mudam. Tá? É um exercíciozinho interessante vocês calcularem o seguinte. Imaginem aqui que a gente tem os versores I e J, ou pensando nos eixos x e y. Tá? Aqui o eixo y, aqui o eixo x. Certo? Se a gente pegar um ângulo θ, tá? Vamos aqui pegar um ângulo θ e uma distância r, tudo bem? E aqui a gente tem um ponto, certo? Onde estão, como estão os versores r e θ? O r vai estar assim, na direção radial, vou aumentar o tamanho dele. Esse é o versor r, e o versor θ vai estar aqui, tangente a uma circunferência que tem raio r aqui. Beleza? Tá? Vamos lá. Um exercíciozinho para vocês é escrever r e θ em termos dos versores cartesianos. Tudo bem? É um exercíciozinho de vetores que pode ser interessante para vocês visualizarem. Tá? Visualizarem o quê? Isso que eu vou mostrar para vocês, que são os versores polares, r, chapéu e θ, chapéu, mudando à medida que a gente muda o ângulo, o ponto, certo? Aqui ó, estão as coordenadas do ponto, em azul, e aqui em vermelho a gente tem as componentes dos versores r, chapéu e θ, chapéu, em termos dos versores i e j. Tudo bem? E a gente vê eles não mudando quando a gente muda o raio, mas mudando quando a gente muda a posição angular. Tá? Isso vocês veem que os versores, o pontinho aqui está fazendo um movimento circular, estão vendo? O movimento circular desse pontinho azul, R constante, θ mudando, e aqui, para onde vocês imaginam que estaria a velocidade desse pontinho azul fazendo esse movimento circular? Ele vai ser proporcional a algum desses versores, o vetor velocidade desse pontinho azul fazendo esse movimento circular, ele vai estar só na direção desse, só na direção desse, ou com as duas componentes. O que vocês acham?